Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, a nossa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre concurso público. Nós vamos falar os mitos, falaremos um pouquinho de como a sua preparação, o que é ideal para você, certo? Muitas vezes você está chegando a primeira vez em concurso, mas mesmo que você esteja estudando, às vezes vocês têm uma falsa ideia. Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Primeira coisa importante, objetivos e metas. É muito importante que você tenha um objetivo claro na sua cabeça. Você está aqui para passar num concurso público. Então, essa é a primeira coisa importante e você não pode esquecer. Mas que concurso? Essa é a sua ideia. O que você optou? Por que você escolheu aquele cargo? Você está realmente convicto de que é isso que você quer? Porque o trabalho não é tão simples assim, certo? Você muitas vezes escolhe o seu cargo público por várias razões. Duas em especial. Afinidade, eu tenho um sonho desde pequenininho de ser juiz. Eu tenho um sonho desde pequenininho de ser policial. Esse tipo de concurso, muitas vezes você faz a escolha pelo sonho que você tem. Mas muitas vezes você faz a escolha por conveniência. Então, nesse tipo de situação, você vai, claro, pessoal da Receita Federal, eu não conheci ninguém, na verdade só conheci um aluno, só um aluno meu, me contou que tinha um sonho de ser auditor da Receita Federal. Dificilmente isso acontece. Você não era... quando eu era pequenininho, professor, eu passava na frente da Receita, olhava aquele catavento gigante e tinha um sonho de trabalhar. Não, ninguém tem sonho de ser auditor da Receita. Eu só conheci um aluno. Esse é um tipo de escolha que você fez por conveniência. Por quê? Porque a remuneração é boa, porque você está cansado da iniciativa privada. A iniciativa privada paga bem? Ou se paga, certo? Mas a que preço? Qual o preço que você tem que pagar para você ter uma boa remuneração na iniciativa privada? Então, a escolha é muito importante nesse momento. Por que você está aqui? Uma coisa muito importante, você não pode confundir, muitas vezes a gente faz a escolha pelo dinheiro. E a escolha pelo dinheiro é a pior das escolhas, certo? O auditor da Receita ganha 13 mil reais, que maravilha, isso é uma maravilha. Bom, até eu que sou bobo quero, certo? Você quer ganhar 13 mil reais, trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, de segunda a sexta, sem estresse, ou então como um amigo meu, muitos dos auditores da Receita são meus amigos, foram meus alunos, que trabalha lá no aeroporto 24/72, fica 24 horas trabalhando das 9, e obviamente que não fica todo esse tempo trabalhando, e depois fica 72 horas em casa, começando a ganhar 13 mil, até eu que sou bobo quero. Agora, presta atenção, não é só isso. Quando você coloca na sua vida o dinheiro como meta, qualquer coisa que aconteça, e você desiste daquele teu sonho. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa. Então, seu filho ficou doente? Não, hoje eu não vou estudar porque meu filho está doente. Tem um casamento. Não, o casamento da minha irmã, hoje eu não vou estudar. E na vida a gente tem que fazer o sacrifício. Então, o que você quer? Qual é o seu real sonho? Eu tenho o sonho de oportunizar para o meu filho um estudo melhor. Uma oportunidade que eu não tive na minha infância. Isso é um sonho real, isso é um sonho legal, certo? Isso vai te motivar a estudar. Quando você tiver com vontade de desistir, e você vai ter vontade de desistir, você vai, porque no estudo para concurso público você tem vontade de desistir, porque o edital não sai, porque o edital está demorando, e você vai ter essa vontade. Mas quando você tiver essa vontade, você vai pensar, eu estou estudando para dar uma oportunidade melhor para o meu filho. Eu estou estudando para que eu tenha um sonho de conhecer uma cidade lá na Europa, eu tenho um sonho de viajar uma vez por ano para o exterior, e é para isso que eu estou estudando. Faça isso, tenha isso como... Isso é uma meta legal. Não é o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso, o dinheiro é uma coisa legal, todo mundo gosta, as pessoas têm vergonha de falar, por dinheiro, não sei. Eu estou aqui pelo dinheiro e você também, não tem problema nenhum. Nós todos, o pessoal aqui do estúdio, todo mundo está aqui pelo dinheiro, senhores, certo? Agora,
Não é essa a meta, certo? O dinheiro é a consequência do trabalho que nós vamos desenvolver, certo? E aí, quando você estiver lá, você vai ter que ter um cantinho do estudo. Tenha lá na sua casa um canto em que você vai estudar todos os dias. Lá, o nosso cérebro funciona com regras, ele funciona com lógica, com raciocínio lógico, é só assim que a gente grava. Então, não adianta estudar na cama. Você vai estudar na cama, o seu cérebro foi feito para quando ele olha a cama, ele sente sono. Aí quando você deita para dormir, aí você vai tentar estudar, você vai dormir. Ai, mas eu não consigo estudar porque eu tenho sono. Mas é lógico, você foi treinado para dormir na cama e não para estudar na cama. Então você tem que ter um lugar onde você vai estudar, você vai chegar lá. E aí você vai ter esse lugar, coloque a sua meta, a meta que você desenvolveu lá naquele ambiente. Colhe ela no cantinho do estudo. Tenha lá o cantinho do estudo. Lá você pode ter um computador, deve ter um computador, porque você vai pesquisar a legislação. Lógico, você vai assistir as aulas já no computador, já assiste as nossas aulas naquele computador, naquele cantinho do seu estudo, certo? O que você vai colocar lá? Esse computador vai ter o quê? Vai ter acesso à internet? Claro, vai ter que ter acesso à internet para você poder ver a legislação, para você poder acessar o nosso material. Agora, pode ter MSN? Não! Aluno de concurso público abandona o MSN. Você escreve lá no Face, escreve lá no Orkut, escreve no MSN. Estou estudando para concurso público, volto quando passar, certo? E abandone todos os seus amigos, certo? Todos eles do Face, não todos os amigos, né? Os do Face, certo? Então, por quê? Porque a tua meta ali, quando você está sentado naquele cantinho, é estudar. Esse é o caminho, senhores. É assim que você vai focar naquilo ali. Escolheu então... Você escolheu por que você está no concurso e você está disposto a pagar o preço. É isso que você vai fazer. Você, então, vai ter que ser disciplinado. Tranquilo, senhores? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Escolheu, então? Escolheu o motivo? O que você vai ter que fazer? Conhecer o seu cargo. Como é que você vai conhecer o seu cargo? Primeira coisa, você vai ter que pegar o edital. Pega o edital anterior. Você vai ter que pegar o edital do concurso, certo? Ayrton, mas o edital muda. Lógico que muda, senhores, não tenham essa ilusão. As pessoas às vezes começam a estudar para concurso achando que o edital não vai mudar, certo? E lógico que vai mudar. O edital muda de concurso para concurso, certo? Pouquíssimos são os concursos em que não há alteração. Claro que não altera tudo, altera uma parte. Então, primeira coisa, você tem que conhecer o edital. Você tem que ler o edital, certo? No edital estarão as informações do seu cargo, estarão as informações da sua remuneração. Lá no edital estarão as informações de como que é a prova, se a prova é de marca X, se a prova é de certo ou errado, se a prova é de múltipla escolha com alternativas A, B, C, D, E, lá vai estar tudo explicado para você. Se ela é composta de uma ou de duas fases, se a segunda fase é discursiva, se essa segunda fase discursiva ela é sobre um conteúdo específico da matéria, ou se ela é uma prova de redação, e o que você vai fazer? Vai assinalar, vai marcar os pontos importantes do nosso edital. Você vai destacar, tem que ler o edital. Ai, professor, mas é tão chato ler o edital. Olha para a meta. Para que nós estamos aqui? Então, isso é a consequência do nosso trabalho, o sucesso. E a gente pode ser feliz, senhores, também lendo edital. Porque às vezes a gente acha, eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso. Não, senhores, a felicidade não está só lá, a felicidade está no caminho. Você pode falar, poxa, eu estou aqui, vou ler esse edital, eu vou conhecer o edital porque eu vou passar na frente do meu candidato. Concurso público, senhores, é uma fila indiana. Certo? Que todo mundo, é a forma, veja, mais democrática que tem de selecionar alguém. Ela não seleciona pela cor, pela idade, pelo sexo, certo? Ela não faz esse tipo de seleção. Ele seleciona apenas pela quantidade de estudo que você desenvolveu. E, obviamente, se você tem um conhecimento da banca examinadora, um conhecimento do edital, conhecendo o seu cargo, você está na frente. Você está na frente do seu candidato. E nessa fila indiana, até o dia do concurso, você pode se colocar naquela fila.
Você pode se colocar. E aí vai passar quem tiver primeiro na fila. E aí ler o edital, conhecer o edital é muito importante. Dentro desse conhecimento é muito importante que você tenha em mente os requisitos para o seu cargo. Tem muito detalhe. Veja só, você tem que tomar cuidado. Existem requisitos de idade, certo? Então, por exemplo, em regra geral, pela 8.112 para os concursos federais, você tem que ter 18 anos para tomar posse em concurso público, certo? Então, se você começou, tem gente que começa antes, senhores, eu tenho um aluno que não tem nem 18 anos, certo? Eu estou até treinando a minha filha de 3, certo? Para ver se ela já começa nessa bagaça de concurso público. Então, veja, é um negócio que ela, imagine, com 3 anos se ela começar, eu estou dando agora o Código Civil para ela ler, certo? Como ela não sabe ler, eu estou lendo para ela, certo? Em vez de contar uma história, a gente já vai trabalhando. E é assim que é o caminho, senhores. Sabe, pega o artigo 1º, vai lá, fala para ela, olha lá, toda pessoa é capaz de direitos e deveres, explica a capacidade para ela. E aí, né, uma coisa legal, você acha que eu sou só um pouco louco, né? Mas eu faço mesmo, senhores. E a gente começa a estudar, começa já estudando para concurso. E aí você vai ver qual é a matéria que é cobrada, como é que ela é desenvolvida, quais são os requisitos desse seu cargo. Há 18 anos? Beleza. Mas existem concursos que precisam de mais idade. Existe um concurso público que tem até uma idade, certo, para você passar. Constitucional ou não, não vamos discutir se isso é certo ou se é errado. É assim o seu edital, certo? Existem concursos que exigem uma titulação. Precisa ser bacharel nisso, precisa ser bacharel naquilo, precisa ter nível superior, não precisa ter nível superior. Isso tudo tem que estar muito claro. Depois é muito mais difícil na justiça conseguirmos reverter algo no seu edital. Consegue? Claro que consegue. Eu tenho um monte de ações de concurso público. Um monte de ações em que a gente ingressa e que a gente tem êxito. Mas não é tão fácil assim, certo? Não é tão fácil assim. Então, verifica no edital se pode usar relógio, se não pode. Normalmente não pode. Certo? Verifica como é que é a caneta. Senhores, eu não consigo entender como é que o cidadão vai. Ele fica lá estudando, ele fica 1 ano estudando, sai o edital, ele intensifica o seu estudo, ele perde casamento da filha para estudar para concurso, ele perde um monte de coisa, ele perde aniversário da mãe. Eu tenho um amigo que não foi para o aniversário da mãe, senhores. Porque o objetivo dele era passar no concurso, certo? O aniversário da mãe vai ter todo ano e já faz um monte de tempo. É assim, nós temos que fazer certo sacrifício. Nós estamos aqui para passar no concurso. É sacrifício que a gente vai ter que fazer. Ninguém te contou que era fácil. Quem te contou que era fácil, você mentiu, certo? Mentiu, senhor. Não é fácil não, mas vale a pena. Tudo isso você vai ter de retorno no primeiro salário. Legal ou não? Essa bagaça vai comprar as aulas, vai estudar, vai perder seu tempo e no primeiro salário, no segundo salário, você vai ter todo o retorno do seu investimento. Legal ou não? Maravilha. Então, é o sacrifício que a gente vai ter que fazer. Então, veja, e aí o cara se sacrifica e vai para a prova sem caneta. É como se o cara fosse para a guerra, ele se prepara, ele treina para a guerra, ele faz exercício, não sei o que lá. E aí quando ele chega na linha de combate, eu esqueci a metralhadora. Como assim? Eu esqueci a metralhadora. Ué, você tá maluco? Como é que você vai para a guerra sem metralhadora? Eu esqueci, é só isso. É você indo para a prova sem caneta. Então verifica se a caneta, verifica se a caneta é esferográfica, se ela é transparente, se ela não é, se você pode levar água, se não pode. Verifica, o edital vai dizer, ele vai contar para você, ele não tem mistério, ele vai contar tudo para você. Verifica se é caneta azul ou preta. Tem gente que vai com caneta, vai com a caneta azul. Pá! E o edital está dizendo que é caneta preta. Leve 2, 3, 4, 1 milhão de canetas. Leve uma caixa de caneta. Venda a caneta na frente se sobrar. Testa umas 5 lá, para não ter dúvidas que você vai errar. Aí pega as outras e venda. Ainda faz uma grana ainda na frente do edital. Que massa, não é mesmo? Então, faça isso, senhores. É assim que você pode fazer e é assim que você vai obter sucesso no concurso. Então, leia o edital. Conheça todos os detalhes do seu edital. Vai mudar de um para o outro? Vai mudar. Mas a base, a essência, continua a mesma. Tranquilo, senhores? Beleza? Fácil, médio, difícil? Fácil, não é mesmo? No mais, a equipe do Aprova Concurso está ao seu lado para esclarecer suas dúvidas. Entra no nosso site, vai lá, certo? Esclarece aquilo ali, qualquer dúvida que você tenha, entra lá no site. Às vezes
Está lá a resposta para você e você está deixando sua oportunidade passar. Tranquilo, senhores? Autoestudo. Bom, senhores, o autoestudo está intimamente ligado com o ensino à distância. O estudo à distância ele vai facilitar muito, porque você pode estar aí na sua cidade em Poxoréu, você pode estar aí na sua cidade lá no sul de Minas, você pode estar aí em São Lourenço, Santos Dumont, você pode estar onde for, senhores. A internet chegando na sua cidade, você consegue acessar online em tempo real todo o conteúdo que qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil, que antigamente era só nos grandes centros, conseguiria acessar. Então isso é uma vantagem. Obviamente que as bancas examinadoras perceberam isso. E perceberam que as pessoas estavam muito mais preparadas para essa brincadeira de concurso público. O que acontece? As bancas se profissionalizaram, as provas se tornaram mais difíceis, as provas são mais focadas, e então você tem que ter o autoestudo, você tem que estudar. O professor, senhores, eu digo isso, os meus alunos sabem, eu não sou de meias palavras. O professor, ele é 20% da sua preparação. O professor que achar que é mais que 20%, nem 20% é. Os outros 80% é a quantidade de tempo que os senhores passarão estudando para conseguir o seu objetivo. Dar uma oportunidade melhor de vida para a sua família, certo? Então, é a quantidade de estudo. Então você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa estudar, não tem outro jeito. Você tem que manter a sua mente sempre no estudo. Você tem que se preparar para isso, você tem que estudar horas e horas a fio. Ayrton, será que eu preciso estudar a lei seca? Que lei seca? Nossa, Ayrton, eu nem sabia que tinha lei molhada. Pois é, isso é uma expressão que a gente utiliza. É lógico que você tem que estudar a lei seca. O que é a lei seca? É a lei. Você pega lá 8.112, pega 8666, que é a lei de licitações, não é a lei da besta. Você vai lá e pega lá, você tem que ler. Não são raras as questões que é a letra da lei. Ou seja, a lei pura, só a lei seca. Tem que estudar. Ai, Ayrton, mas é chato. É o sacrifício, senhores. Ah, prof, mas eu tenho pregui. Lembra? Pregui? Pregui é preguiça de falar pregui, certo? Então, eu tenho pregui, não tenho o que fazer, senhores. Tem que estudar, tem que ler, senhores. Tem que pegar a lei, tem que trabalhar. Agora, toma cuidado, senhores. Quando você estiver estudando a lei seca, você toma cuidado. Teve uma vez um aluno mesmo que falou assim, Ayrton, eu fui no sebo e comprei toda a coleção de leis, aquelas coletâneas de... Sério? Sério? Pra quê? Para estudar para concurso. Ah, então não é legal. Veja, não dá para ir no sebo comprar a legislação, senhores, a legislação no Brasil muda. Nós estamos passando por um momento, certo? Nós tivemos uma nova Constituição em 88. Os anos 90 foram anos de criação das leis que a Constituição mandava criar. E agora nós estamos no momento de revisão legislativa. Todo o tempo sai uma lei nova, uma lei revisada, uma lei... Você não dá para estudar. Comprou a legislação de 1974 e achar que você pode estudar. A lei tem que ser atualizada o tempo todo. Entra lá no site do Aprova, você vai entrar lá no site do Planalto e você vai buscar a legislação mais atualizada possível no Diário Oficial. Então você vai ter que buscar a legislação atualizada. Se você... Aí eu virei para ele e falei assim, tá, mas você comprou no sebo para estudar? Ele falou assim, é... Não, não é legal. Então, para que eu vou usar isso para calço de porta? Não tem coisa mais chique do que você ter um calço de... Imagine um código civil lá, calçando a sua porta para o vento não bater, certo? Imagina, as pessoas vão na sua casa e falam assim, uau, estou na casa de um jurista, certo? O calço de porta é um código civil, certo? Coisa chique, não é mesmo? Só para isso. Isso é para manada. Serve para manada. Pegar o Código Civil de 16 só para razões históricas. Certo? Você tem que pegar sempre a legislação atualizada. Então tem que ler a legislação, mas tem que tomar cuidado para não ler a legislação ultrapassada. Certo? Outro cuidado que você tem que ter, professor, o que é aquele risquinho que aparece na legislação? Certo? Às vezes aparecem uns artigos riscadinhos. Por quê? Aquele artigo foi revogado. Eu tenho que ler artigo revogado? Tem. Especialmente se a revogação se deu perto do seu edital. Nesses momentos, cuidado. Conheça a lei nova e conheça a lei antiga. Dê uma olhadinha uma na outra e saiba as diferenças. Não são raras as questões de concurso, cobrando a lei antiga, tentando te enganar pela nova. Então tem que tomar cuidado. Estatutos. Toma cuidado com os concursos regionais. Bom,
Nós aqui do Aprova fazemos o concurso numa ideia macro, né? Nós vamos trabalhar os grandes editais e você vai focar. Mas às vezes sai lá um edital para, por exemplo, auditor fiscal do município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Veja, nem sempre há um tempo todo para que se prepare uma aula com a qualidade que é preparada aqui, com toda essa estrutura que é demorada para a gente poder gerar essa aula até o dia da sua prova. Saiu o edital, tem 60 dias, às vezes não dá tempo. Então o que vai acontecer? Vai sair um estatuto do servidor público do município de Canoas. Eu não sei nem se tem professor para isso, talvez só em Canoas. Talvez só em Canoas tenha um professor para isso. Não vai dar para preparar. Então você vai ter que ler, tem que ler o estatuto. Vai cair, senhores, vai cair isso aí, certo? Vai cair esse estatuto. É uma coisa quase óbvia que vai acontecer. Isso aí na sua prova, certo? Tranquilo? Outra coisa, rotina rigorosa de estudos. Senhores, como nós conversamos, você tem que ter lá o seu cantinho do estudo, certo? E você tem que estudar. Mas para que você possa trabalhar todo o conteúdo do seu edital, que muitas vezes ele é enorme, até o dia da sua prova, você tem que ter uma rotina de estudo. Você tem que administrar o seu tempo. Você tem que planejar. Existem várias formas de você planejar. A que eu recomendo, que eu acho mais fácil, eu sou extremamente metódico dentro das coisas que eu faço. Então, veja, você tem que planejar e você tem que estudar. Então, por exemplo, você vai estudar todo dia. Todo dia. Você trabalha lá, sei lá, 8 horas por dia e você então tem a noite para você estudar. Sei lá, vai combinar uma quantidade de horas que você vai estudar todos os dias. Então você estipula lá, por exemplo, 4 horas que você vai estudar todas as noites e no final de semana também. Você vai colocar, mas não adianta ser 4 horas no final de semana, porque se eu estou estudando 4 horas durante todo o dia da semana, eu estou estudando 4 vezes 5, 20 horas por semana. Agora, se você está estudando 4 horas durante a semana, todos os dias, 20 horas, mais 8 horas, certo? Durante o sábado e 8 horas no domingo, você está estudando 16 horas a mais do que eu. O senhor vai passar e eu não. Essa é a diferença em concurso público. O senhor vai passar e eu não vou, porque eu estou estudando quase metade do tempo a menos que você. Então veja só, vai se programar, vai fazer uma tabela. Então, segunda-feira vou estudar constitucional e administrativo. Terça-feira vou estudar administrativo e constitucional. Quarta-feira, matemática e constitucional. E aí você vai fazer, certo? Você vai fazer esse cronograma para que você estude claramente. Ah, Ayrton, mas eu não sei se vou conseguir cumprir. Não tem problema. Ao menos você vai ficar no débito, com você mesmo. Se você um dia não conseguir, é lógico que você não vai conseguir cumprir todo o cronograma, mas ao menos você fica no débito com você. Quando você nem isso faz, você não se sente culpado. E o objetivo é que você se sinta culpado por não ter estudado, certo? Porque alguém está estudando. Concurso público é assim, senhores. O dia que você não estuda, o seu concorrente está passando na sua frente. E é assim que você tem que ter em mente, certo? Então, chegou em casa, sei lá, toma um banho frio. Pessoal daqui de Curitiba, hoje nós gravamos aqui de Curitiba. Tava gostoso para fazer isso, certo? Hoje estava uma temperatura agradável, 13 graus pela manhã, certo? Então já toma um banho frio. Acordou, vai lá e toma um banho frio. Pessoal aí do Nordeste tá tranquilo nessa daí. Já toma banho frio normal, porque já é um calorão gostoso, não é mesmo? Então, toma lá um banho frio para ficar acordado. Tem vários métodos, isso aí é só um exemplo, certo? Eu tenho um amigo que estudava, ele como chegava, ele era do Rio de Janeiro, e estudava, certo? E ele tinha pouco tempo, porque trabalhava o dia inteiro, então ele estudava à noite e de madrugada. Ele estudava 6, 7, 8 horas todos os dias e trabalhava também. Então, como é que dá tempo? Tem que dar tempo. E aí ele pegava uma bacia cheia d'água com gelo e botava o pé dentro. A hora que ele sentia sono, ele botava o pé dentro, porque daí ele não conseguia dormir. Cada um vai ter um jeito de se manter acordado, porque é cansativo. Inclusive, até o nosso cérebro começar a entrar no ritmo, demora. E mais interessante é o seguinte, a hora que você passar no teu concurso vai ser muito legal, porque muita gente já falou para mim assim, Ayrton, eu passei no concurso, aquela festa maravilha, não sei o que, todo mundo, eu pensei, pô, daqui a menos de 30 dias eu estou ganhando 13 mil reais por mês, eu não sei nem o que fazer, mas o pior é o seguinte,
No dia seguinte, quando eu cheguei, já tinha passado, já estava tranquilo e tal, não sei o quê. Chegou a noite, na hora do meu estudo, me deu uma ansiedade, não sabia o que fazer. Pronto, seu cérebro estava acostumado a estudar para concurso. Teu cérebro, então dava aquela sensação de vazio, não sei o que fazer, é falta de estudar. Você passou no concurso e teu cérebro continua com a rotina, porque ele gosta disso. Criança gosta de rotina, quando é pequenininha ela gosta de ter rotina, ela gosta de acordar no mesmo dia, no mesmo horário, ela gosta de acordar, almoçar sempre no mesmo horário, ela gosta de fazer tudo naquela rotina. E a gente gosta assim, a gente é que inventa que não pode fazer rotina, e a gente gosta disso, e o nosso cérebro precisa disso. Então, teve gente que falou assim, eu estava lá na minha festa de aprovação, e eu estava me sentindo deslocado, porque eu falei que não ia mais em festa até passar no concurso. Mas eu já tinha passado, mas meu cérebro estava tão acostumado a não ir em festa, que aí eu não me sentia mais. E esse é o sacrifício que tem que fazer. Depois, senhores, ganhando 13 mil por mês, você vai dar um jeito de se desacostumar de estudar. Fica sucio, mas por enquanto você tem que estudar. Então, tranquilo? Beleza? Fácil, médio, difícil? Fácil. 2. Não estude desordenadamente. Então, escolheu o concurso, vai para as matérias, você coloca lá no nosso gráfico, na nossa tabela, as disciplinas, começa estudando pelas que você menos sabe, porque que você já sabe, não precisa estudar tanto assim. Começa pelo que você menos sabe, beleza? Faz o cronograma e estuda. Tranquilo? 3. Organiza o seu tempo. Como nós falamos, pega lá e faz a disciplina, coloca lá, vou estudar 1h30 direito constitucional. Não adianta estudar mais. Ah, mas eu não terminei o conteúdo. Não tem problema. No dia seguinte ou no próximo dado que você tiver marcado para direito constitucional, você termina o seu estudo. Porque você precisa ter o tempo que você determinou para aquele estudo. Beleza? Tranquilo? 4. Adiciona também dentro da sua planilha um tempo livre. Porque a tua família vai te cobrar. É lógico que vai chegar para sua esposa, vai chegar para o seu marido, vai chegar para o seu filho, para sua mãe, para a pessoa que você ama, e vai falar para ela assim, olha, eu vou estudar para concurso para que a gente oportunize para os nossos filhos uma vida melhor. A sua esposa vai virar para você, o seu marido vai virar para você e vai falar assim, legal, tô dentro, conta comigo. Até o dia que você fala que você não vai na casa da sogra, almoçar lá. Aí ela vai falar, porque você não vai na casa da minha mãe, aposto que você inventou isso, que sabe como é que é. E aí o que vai acontecer? Tenha essa pessoa como seu aliado. Informe a ela que é necessário você ter um cronograma de estudo para que consiga aquela meta, aquele seu objetivo. Contudo, senhores, dê um tempo para ela. É a pessoa que você ama, nada disso vale, senhores. Nenhum sacrifício vale se você não fizer isso para as pessoas que você ama. Então tem que ter no seu cronograma um tempo para você praticar exercício, porque se você for fazer prova para Polícia Federal, Polícia Civil, você vai ter que fazer o exame físico. Então você tem que ter um tempo para se exercitar, um tempo para que você perca, entre aspas, com a sua família, para ir no cinema com seu filho, você tem que ter esse tempo. Se tiver no cronograma, tá valendo. O que não pode é você colocar no seu cronograma na quinta noite que você vai estudar e você sai com a sua esposa. Ou então você barganha. Eu vou trocar a saída que estava no sábado para quinta-feira e o que eu tinha que estudar na quinta eu vou estudar no sábado. Tranquilo, senhores? Beleza? 5. Lembre-se que você não vencerá a corrida na primeira volta. Não pensa que você vai esgotar todo o conteúdo do edital logo no primeiro exame. Veja, um dos grandes gênios de concurso público desse país uma vez falou uma coisa que eu tomo para mim, mas a palavra é dele, certo? Ele falou o seguinte, concurso público é uma coisa legal. Imagine um campeonato de futebol, certo? Em que você, quando começa a estudar, você é mais ou menos um time de quinta ou quarta divisão. E você vai disputar o campeonato brasileiro com um time de primeira divisão. O que vai acontecer? No primeiro jogo, senhores, você vai tomar de 10-0, mas não tem problema. Perder em concurso público faz parte do jogo, senhores, certo? Beleza, não tem problema. Perdeu de 10-0, volta e continua treinando. O cara que está na primeira divisão ganhou de 10-0, maravilha, beleza e tal. E aí você vai, continua estudando, barari, barará, e aí você continua estudando, você vai melhorando, e você passa a ser um time de
terceira, de segunda divisão. E aí você vai concorrer de novo com um cara de primeira divisão. E aí perde de 3-0. Oh, maravilha! Não, mas eu perdi, Ayrton. Sim, mas não tem problema. Mas você estava perdendo de 10-0, agora você só perdeu de 3-0. Beleza. E aí você vai lá, um time, você continua estudando, certo? Você continua estudando e tal. E aí você vai pegar, no próximo jogo, você já está na primeira divisão, vai disputar 0-0, empate, certo? Mas ele vence você porque ele tem um critério a mais, porque ele é mais velho, o critério que está escrito no seu edital. Puxa, Ayrton, eu perdi. Não, você não perdeu, você empatou, certo? A próxima vai ser sua, porque o legal... E o mais legal de concurso público é que quem passa não compete na outra vez. É como se o time de primeira divisão que passou, que ganhou de você de 10-0, esse não joga mais. Ele já ganhou uma vez, ele não joga mais. Não é legal, senhores? E mais ainda, o melhor de tudo em concurso público. No próximo jogo, se você ganhar de 1-0, você ganha o campeonato inteiro. Basta ganhar um jogo, senhores, que você ganha o campeonato. Não é legal, senhores? Você pode perder todos os jogos. Você pode perder. Mas ganhou um, você ganhou o campeonato. Legal ou não? E competindo com os caras da 4ª divisão. Olha que legal. Você vai jogar, você vai estar na primeira divisão, você vai estar competindo com os caras que nem era você lá atrás no passado, de 4ª divisão. Você pode ganhar de 1-0, mas você vai fazer 10-0 nele, porque você já está muito na frente, mas você pode ganhar de 1-0. E essa única vitória que você tem, você ganha o campeonato. Não é uma maravilha, senhores? Que outro lugar que você vai ganhar assim? Nenhum outro. 6. Em sua agenda, inclua na grade as matérias de resolução de provas do concurso anteriores. Então, é muito importante que você conheça a banca examinadora. Teste o seu conhecimento lá dentro de uma prova. Então, depois que você já estudou tudo, já fez tudo, todo o conteúdo do seu edital, você tem que fazer exercício, você tem que treinar. Porque não adianta você saber em teoria se você não souber na prática. Tem que saber atirar. Beleza? Tranquilo? 7. Faça intervalo. Igual na escola. Quando você estava na escola, não tinha intervalo para você comer alguma coisinha? Você tem que estudar, porque o estudo é um treinamento. E esse treinamento você vai se desgastar fisicamente também, inclusive mentalmente, mas fisicamente inclusive. Então você tem que ter um tempo, uns 15 minutinhos, entre uma rotina de estudo e outra, para você descansar um pouquinho, certo? Refrescar a cabeça e voltar para a próxima matéria. Outra coisa, já falamos, 8. Não perca o final de semana e feriado. A rotina intensifica nisso daí. Final de semana e feriado dobra o seu trabalho. Claro, mantenha um pouquinho de horário para sua família, para as pessoas que você ama. Beleza? 9. Para quem não estuda ou trabalha, aí 12 horas por dia é pouco, certo? 25 horas de estudo para você vai ser pouco, certo? Então, mantém porque você vai vencer quem estiver melhor preparado. Olha, tranquilo? 10. Nada vale todas essas orientações se você não escolher o lugar adequado. Como eu disse, para vocês tem um cantinho arejado, um cantinho iluminado, certo? Que você vai estudar e vai trabalhar. Não dá para estudar deitado, não dá para estudar na cadeira confortável lá, aquela que você usa para assistir televisão, e muito menos na frente da televisão. Aí eu trabalho, eu acho que eu não tenho chance com quem estuda o tempo todo. Claro que tem, senhores. Quem estuda o tempo todo nem sempre estuda do jeito certo. Então toma cuidado. Mantenha hábitos saudáveis, então alimente-se bem, faça exercício, porque você precisa estar fisicamente preparado também para a sua prova. Tranquilo? 12. Comece a preparação antes. Não adianta estudar, senhores. Não adianta estudar só na hora que sai o edital. Começa antes. Você tem que trabalhar isso aqui muito antes, certo? Por quê? Porque às vezes tem um monte de matéria para em 60 dias, para em 45 dias você estudar tudo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Preparação antecipada. Por isso que você tem que escolher o concurso lá atrás. Foco. Foco é muito importante, certo? E por último, e não menos importante, se cadastra no blog lá do Aprova Concurso e que você vai receber o tempo todo um monte de informação quente para que você esteja melhor preparado que a sua concorrência. Você não precisa ser o melhor do mundo, basta você ser melhor que o seu concorrente. Tranquilo?
Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Motivação, ingressando no serviço público. Senhores, sempre vai ter alguém do teu lado falando assim, sabe aquelas pessoas que são os pessimistas? Ah, não dá para passar no concurso, é muito difícil, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, não dá para estudar um monte. Saia de perto dessas pessoas. Saia. Professor, mas é minha mãe, é minha esposa. Fala assim, não vou falar com você sobre concurso público, então. Não precisa largar da esposa também, né? Só não pega e não fale, não converse sobre esse assunto. Por quê? Porque é muito importante que você tenha em mente que só se você estiver realmente motivado é que você vai superar os desafios que são difíceis. Estudar para concurso público é difícil, certo? Então visualiza na função, conhece o cargo, como nós já falamos, vai lá e sai desse lado dessas pessoas. Deixa essas pessoas, olha, obrigado e tal, mas eu vou continuar estudando. Porque essa pessoa vai te levar para baixo, mas sempre tem alguém que acha que não vai dar certo. Porque as pessoas têm esse... Tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, não sabendo que era impossível, foi lá e conseguiu. Certo? É assim que acontece com o concurso público. A pessoa ignora que era impossível, e ele vai lá e consegue. Perseverança. Nesse aspecto, você tem que ter muito otimismo e confiança em você. É muito importante que você saiba que é capaz de conseguir. Veja, é errado as pessoas falarem que só vence em concurso público o cara que é muito inteligente, o que é isso, o que é aquilo. Isso é tudo mentira, senhores. Quem vence em concurso público é aquele que acredita de verdade que é possível. Se você trabalhar do jeito que nós estamos falando, vencer. Certo? Napoleão Hill escreveu um negócio chamado Filosofia do Sucesso, que ele diz assim, mais ou menos assim, se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se você não pensar que a qualquer custo, você não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal, senhores. E aí ele continua e tal, o texto, e no final ele diz o seguinte, leiam a Filosofia do Sucesso de Napoleão Hill. Ele diz o seguinte, no caminho pelo sucesso, não vence o mais inteligente nem o mais esperto, mas aquele que cativa a vitória todos os dias, acreditando de verdade, eu conseguirei. E é assim que você vai fazer. Você vai errar? Claro que você vai errar. Vai ter erro, você vai aprender com eles. O dia que você perder de 10-0 lá naquele jogo, você vai dizer, agora esses erros que eu cometi, eu não cometo mais. Entenderam? Você tem que ser paciente, tem que ter disciplina, tem que ter aquele objetivo, tem que ser perseverante. O estudo é uma bagagem de conhecimento que você vai acumulando até o dia que você vai ganhar de 10-0 do seu concorrente. Redação, atualidade e conhecimentos gerais. Toma cuidado com isso. Redação, Pablo Neruda falou uma vez o seguinte, escrever é fácil. Começa com maiúscula, termina com ponto. E no meio, você põe ideias, senhores. É ideia, escrever é a coisa mais... Ai, meu Deus do céu, tem prova de redação. Começa a ler agora. Quando você lê muito, você acaba absorvendo muito mais conteúdo e passa a ser uma pessoa mais inteligente. E naturalmente você consegue conversar mais com as pessoas, você consegue escrever melhor. Então fica atento na redação. Às vezes a redação é sobre um tópico específico, sim. Às vezes a redação é sobre um conteúdo da matéria, não tem problema. Escrever é fácil. Começa com maiúscula e termina com ponto. E no meio você põe ideias. E se você já tem ideia na cabeça, você pode vencer. Olha só, às vezes você vai ler um texto de jornal. Como é que funciona o jornal? O jornal ele começa assim, no primeiro parágrafo, vai ter todo o resumo da ideia que você quer passar. E é assim que você tem que começar a trabalhar uma redação. Aonde você quer chegar? Você começa com ela escrevendo aonde você quer chegar. E aí você tem a meta de aonde você vai chegar, você só traça o caminho para chegar naquela meta. Então você vai trabalhar com raciocínio lógico, escrever raciocínio lógico, senhores. E aí você já coloca no primeiro parágrafo, muitas vezes, aquilo que você quer dar, a mensagem que você quer passar para o teu leitor, a mensagem que você quer passar para a banca examinadora.
toma cuidado com a gramática, certo? Você tem que tomar cuidado para não escrever, tem que palavra errada, você tem que ser coeso, você tem que ser conciso, você tem que concentrar suas ideias, você tem que ser assertivo naquilo que você vai escrever. Não dá para ficar enrolando muito, certo? Se a redação for técnica, tem o conhecimento, você estudou, certo? Então, se for um concurso mais complexo e tal, você, por exemplo, o pessoal que vai fazer concurso para notário, né? Então, essa é uma redação, você tem que conhecer a redação, o manual de redação da Presidência da República, certo? Normas técnicas. E, obviamente, aqui, com a prova, tem o material necessário aí para te ajudar nessa busca desse sucesso. Cuidado com a atualidade e conhecimento geral. Fica atento, vai lendo jornal, vai lendo revista, certo? Porque quanto mais você lê, mais você se informa, melhor você fica atento às notícias e você consegue escrever melhor, certo? Então você tem que tomar cuidado com economia, com política, com geopolítica, relações internacionais, se o Brasil está em alta ou se está em baixa, como é que funciona, isso tudo tem que saber, isso faz parte para a sua vida, senhores. Mesmo que você não passe naquele concurso, você, enquanto pessoa, melhorou, você desenvolveu mais as suas potencialidades, certo? Então, agora, pode ser que a questão seja uma dúvida, atualidades, eu não sei o que vem. Pode ser. Normalmente as questões vêm focando o seu cargo. Então, se você está fazendo uma prova para policial federal, se está fazendo para a Receita Federal, provavelmente ele vai puxar a sardinha para o lado deles. Agora, pode ser uma incógnita, não tem problema nenhum, porque quem lê, quem conhece o conteúdo, não cai em besteira, certo? Não cai porque veio uma redação difícil. Se é difícil para você, é difícil para todo mundo. Se é difícil para você que estudou, é impossível para o cara que não estudou. Fica susto que você vai conseguir. Beleza? Tranquilo? Fácil, médio, difícil? Facílimo, senhores, facílimo. Terá vantagem quem gosta de história e geografia, obviamente. As questões que você tem lá contextualizadas, pode falar do passado, pode falar do presente, normalmente ela vai falar de questões que envolvem, está acontecendo lá uma discussão lá na Primavera Árabe, pode falar sobre isso aqui. Então, leia muito, essa é a mensagem que nós temos que passar para vocês. Maiores pecados cometidos por concurseiros, senhores. Lembra que você não está no concurso para passar. Você vai estudar para concurso até passar, certo? Como nós já falamos do jogo de futebol. Então você precisa ter muito empenho, precisa ter dedicação. E existem dois pecados fundamentais que você não pode cometer. O primeiro é a preguiça. Lembra a preguiça? A preguiça é a preguiça de falar preguiça. Então, a preguiça. Você não pode ter preguiça. Você se programou, você tem que estudar, você tem que ser disciplinado. Vai ter momentos que você quer desistir, mas você não vai desistir. E o segundo é a ira. Quando você vai para uma prova e não é aprovado, você fica frustrado. Puxa, estudei tanto e não passei. E aí você começa a, primeiro, se sentir raiva de você, você começa a se sentir mal e depois você se revolta. Então, esses são os dois pecados capitais para quem estuda para concurso. A preguiça e a ira, porque com ira você se desanima, com ira você tem pena de você mesmo, com ira você acha, puxa vida, eu sou tão bonito, né? Minha mãe diz isso pra mim, nossa filha, como você é bonito, e a minha filha de 3 anos diz que eu sou o menino mais bonito que ela conhece, talvez ela não conheça tantos meninos assim, e aí você fala assim, eu sou tão bonito e não passei no concurso, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Se você não passou, é porque tinha alguém melhor preparado que você. Mas esse saiu da competição. Mitos do concurso público. O mais comum, ano eleitoral não pode fazer concurso público. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não é verdade, certo? Então, isso é uma ilusão. Não pode nomear 180 dias antes da data da eleição. Isso vale para o concurso, se tem eleição municipal, não vale para federal, certo? Então isso é uma lenda. Continue estudando para concurso público, não importa se tem eleição ou se não tem eleição. Se o edital está aberto, está valendo. Você pode fazer prova. Uma coisa é nomear, outra coisa é fazer prova, tomar posse. São coisas completamente distintas. Concurso é tudo carta marcada, não vou estudar, porque olha,
tudo quanto é concurso já tem nome certo. Isso é mentira, senhores. Pode ser que um ou outro concurso tenha fraude, isso acontece. Pode ser que no concurso tenha alguma coisa, isso acontece. A gente não pode dizer que isso não aconteça, porque daí eu também estaria mentindo. Agora, não é verdade que concurso é tudo... Eu tenho um monte de alunos, senão todos os meus alunos seriam bandido, né? Que é bandido. Quem pega a prova antes é bandido, antes da prova. Então, já tem, isso aí é coisa errada, certo? Então, isso é mito. Dá sim para passar, basta você estudar e se dedicar. Fulano passou sem estudar. É que a gente tem uma mania de achar que o legal é ser inteligente, esperto, que todo mundo é um gênio, gostoso é ser gênio. Não é diferente de uma cultura, por exemplo, japonesa, em que se cultue o trabalho, o esforço que a pessoa desenvolveu. Não, algumas pessoas gostam de cultuar a genialidade. O cara estudou um monte em casa, estudou um monte, aí passou no concurso. Aí ele chega para você e fala assim, eu passei sem estudar, mas você não estudou nada? Ah, antes da prova eu olhei a matéria, eu olhei para o livro. Isso é mentira, senhores. Ninguém, eu, Ayrton, não conheço ninguém que tenha passado sem estudar. Saindo do edital e estudo. Isso é mentira também, isso é outro mito. Você tem que estudar, como nós já falamos, com antecedência. Não dá para ser em cima do edital, porque vai mudar. Estude só as matérias novas, estude o que mudou no edital. Ah, concurso é só para arrecadar dinheiro. Eles abrem o concurso para arrecadar. Senhores, eu trabalhei 3 anos no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, onde a gente fazia análise de concurso público e tal, e vou dizer para vocês, tem muito concurso que quase que falta dinheiro, certo? Isso é uma lenda, tem muito gasto, vocês têm que fazer a prova, tem que imprimir a prova, tem que mandar a prova, tem que contratar local, tem que ter aplicador, tem que ter corretor de... Enfim, senhores, é um monte de gasto, isso é uma lenda que o concurso é feito para arrecadar dinheiro, certo? Muitas vezes quase que falta o dinheiro, tá? Então, e aí já vem a próxima lenda. O concurso, eu passei do número de vagas e não me chamaram. Não pode. Se o concurso abriu um número de vagas, tem que chamar todo mundo. Inclusive o STF já se posicionou sobre esse assunto. O Supremo Tribunal Federal já disse que se o concurso abriu um número de vagas, isso não é mais expectativa de direito, é direito adquirido. Por isso que eles têm aberto cadastro de reserva. A prova. Você se preparou tudo aquilo ali para chegar naquele momento mágico e mostrar o seu conhecimento. Então é muito importante. Você conhece o local de prova, vá até o local da sua prova. Se você está fazendo prova em outra cidade, vá com antecedência, pegue um ônibus, saiba que naquele dia muita gente vai se concentrar naquele local. Vá com antecedência, chegue antes, chegue 1 hora antes, na hora da prova, para você dar tempo de você se descansar. Tem muita gente que está preparado, chega na prova depois da hora. E aí, já era, só para o próximo concurso. Então, esse momento, muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou me preparando tudo para chegar no dia da prova. Não, a prova é o início do seu concurso. E aí você chegou na prova, você vai fazer a prova bem feita, você vai fazer a prova com calma, fica com tempo, dá um tempo para você marcar no gabarito, certo? Não revise a questão muitas vezes, revise só aquelas que você não tem certeza, aquilo que você já marcou e acabou, certo? Terminou a prova, tente pegar ela, se for possível, no seu edital. Não deu para pegar? Aguarda o resultado. Saiu o resultado, confere o seu resultado com o teu gabarito e faça os recursos. Tem que fazer recursos, senhores. Tem que fazer. Se você errou a questão e ela cabe recurso, faça o recurso da prova. Então a sua prova, a sua jornada, ela começa com a prova. E aí depois você vai galgando e vai conseguindo esse resultado. Faz o recurso, acompanha a nomeação e tal. Tem gente, aluno meu, que passou e perdeu a data da nomeação. Saiu no Diário Oficial. Então tem que acompanhar. O seu trabalho começa com o dia que você faz a prova. Tranquilo, senhores? É isso que nós tínhamos que passar, algumas dicas, passeamos um pouquinho sobre vários momentos aí da nossa preparação. Espero que tenha ajudado vocês. Conte sempre com toda a equipe do Aprova Concurso, que estará sempre ao seu lado para te ajudar. Bons estudos para vocês e eu agradeço muito a atenção de vocês e parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até mais.